Águas falou meu coração, te dê força na prova, vou te dar vida nova, sou o Deus de Abraão. Pai do Senhor, queridos, sejam bem-vindos a mais uma live no nosso canal Movimento Pentecostal. Maravilha estarmos aqui mais uma vez para falarmos da palavra de Deus, para falarmos dos negócios do Senhor. Demorei, mas cheguei. 10 horas, nós estamos entrando aqui no ar. Talvez você esteja vendo uma reprise, então pode ser que não seja 10 horas, mas enfim, você que está aqui ao vivo, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos. Nosso canal está no ar há alguns anos, alcançando e abençoando muitas pessoas, graças a Deus. Eu estou tentando um enquadro melhor da câmera, porque minha cadeira está só descendo. Já me diz aí se a gente está bem, como é que está aí, se está travando, se não está, porque meu Deus do céu. Tem dia que é um transtorno, pessoal, para entrar aqui no ar, só a graça de Jeová, viu? Mas eu acho que está tudo certo, né? Um abraço pro meu querido Temi Lima, Pai do Senhor, Temi. Como é que vai, pastor Temi Lima? Tudo na paz? Deus abençoe sua vida, seu ministério. Meus amados, entra aí dando like, entra aí, compartilha. Desculpa o barulho, é que minha esposa está derrubando a cozinha. Uma barata voa em cima dela, ela tá ali pulando com medo, aí, ó. Tá vendo aí? Não mata a bichinha não, rapaz. Bem-vindos e bem-vindas mais uma vez a mais uma live. É uma honra, um prazer, uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez para falarmos da palavra de Deus. Maravilha, diga aí de onde vocês estão falando. O irmão José Francisco já está aqui conosco, nosso irmão José Francisco. Deixa eu chamar essa mesa para trás. Aí, para não ficar muito em cima da câmera, eu tô com a tela justamente ali. Era para estar com a tela atrás da câmera, né? Não ali de lado, mas tudo bem. E vamos lá. Compartilha, pessoal. Deixa o like logo aí de uma vez por todas. Os irmãos sempre esquecem esse negócio de like, né? Tem gente que nos critica porque pedimos like, mas a razão, o motivo, a circunstância de pedirmos likes é porque o YouTube não vive sem like. Você não cresce no YouTube se você não pede like, se você não pede joinha, o YouTube não divulga, porque as pessoas não estão dizendo que gostam do canal. Por que o YouTube vai divulgar, né? Então é por isso que a gente pede like, tá bom, minha gente? Aí eu vou lá tentar postar algo no grupo do Telegram e aí não funciona, olha aí. Não funciona, é um negócio sério, isso é para tirar a gente do sério mesmo. E eu que sou sanguíneo, né? Só Jesus na causa, né? Ó, não tem jeito. Vamos lá. Mas tudo bem. Jaboatão, Pernambuco. Nosso irmão José Francisco é de Jaboatão, no Pernambuco. Bom, produção. Cadê a produção? Não quer trabalhar mesmo. Produção, solta a vinheta. Glória a Deus, maravilha de Jesus. Calma, ó, a produção já errando, já é repetindo. Além da pancadaria lá, ainda tá. Era aí, né, produção? Bom, meus queridos, tá tudo ok, né? Som e imagem tá perfeito, não tá não? Se não tiver, é porque não tá, viu? Sejam bem-vindos todos de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Nosso áudio também, espero que esteja bom. O nosso áudio, deixa eu ver. A produção já errando, já é repetindo, além da pancadaria lá. Beleza, tá perfeito, tá maravilhoso. Nós estamos melhores do que a Rede Globo, porque nosso conteúdo é melhor, hein? Não assista, atenção, irmão que tá assistindo Big Brother. Ó, Jesus está de olho no senhor e na senhora, viu? Assistindo Big Brother. Pera aí, irmão, abandona essas coisas, pelo amor de Deus. Não dá mais tempo pra gente tá brincando com essas coisas não, rapaz. Larga isso pra lá, hein. Sangue de Cristo tem poder.
Eu tenho meditado esses dias, eu quero compartilhar com vocês um texto que eu tenho meditado, ok? Ah, sobre a nossa obscuridade, a, a nossa dificuldade em ver as coisas. Quando Jesus ressuscitou, nós lemos nas Escrituras, no Evangelho de Lucas, nós lemos nas Escrituras, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24 de Lucas, nós temos uma revelação especial da palavra de Deus para a nossa vida aqui, que é bem interessante. Lucas, capítulo de número 24, é uma coisa interessante aqui. Desculpe a moto que passou aí, tem gente que é assim, é criança, não cresce. Sabe como é pobre, né? Pobre nunca vê nada, aí dão para ele uma moto, aí ele fica bobão assim, correndo, né? Empinando, bagunçando, né? Parecendo o quê, né? Aí o bobão cai, morre, e aí só lembrança, né? Por que caiu? Porque é bobão, nunca viu uma moto, né? Pega uma moto velha lá, fura o cano, fica fazendo barulho, isso é coisa de bobão, né? Nós pobres somos assim, fazer o quê? Bobão. Lucas capítulo 24, nós temos Jesus no caminho de Emaús. Tem uma coisa interessante sobre a ressurreição de Jesus. Você sabe o que é para Jesus? Aquilo dali foi muito pesado para ele. Gente, antes dele vir ao mundo, ele usou vários profetas para dizer que ele ia vir como o Cordeiro de Deus, não com tanta clareza como hoje temos no cristianismo, mas ele vem profetizando há tempos, profetas, né? O tempo inteiro profetizou para a própria Israel e através de Israel também para outras nações, como é o caso de Nínive. E ele falou muitas vezes, madrugou, falou muitas vezes, profetizou. Até o próprio Moisés, o profeta, o grande profeta da lei, o grande profeta Moisés, o Moshe, muitas vezes, aliás, deixou escrito que o Senhor, o Todo-Poderoso, o Eterno, levantaria um profeta semelhante a ele, a Moisés, ou seja, libertador, profeta, juiz, sacerdote, mas Jesus ainda mais que ele também rei, né? Que o Pai levantaria outro profeta semelhante a ele, que Israel deveria ouvi-lo. Jesus veio, você já sabe que Israel rejeitou Jesus. E Jesus, no entanto, Deus, ao longo do Antigo Testamento, as profecias sempre foram que o Messias viria, ou Cristo viria, morreria na cruz, ou morreria, pelo menos mesmo que não dissesse claramente na cruz, mas que morreria, mas que ao terceiro dia ressuscitaria. Pois bem, aí Jesus vem, ele é preexistente, é escolhida uma mulher fiel, Maria, como sabemos, a virgem, era virgem ainda, né? Para que gerasse um corpo para o Salvador. Portanto, Maria é mãe da humanidade de Jesus e não mãe de Deus, não mãe da sua divindade. Então, a expressão católica Maria, mãe de Deus, está completamente antibíblica, porque ela não é mãe de Deus. Ela é mãe do lado humano de Jesus, do corpo de Jesus. Jesus é 100% homem, 100% Deus. 1 Timóteo 2,5 diz que Jesus ainda hoje é homem, lá na eternidade. Jesus Cristo, homem, é o nosso mediador. Muito bem, então, nós temos aí, ela foi escolhida para ser a mãe do nosso Salvador, e nasce, então, o Espírito Santo faz um trabalho, diferente do que a católica diz que o Espírito Santo teve relações com Maria e fecundou Maria. Não, isso não aconteceu, não há junção carnal em quem é espírito. O Espírito Santo é espírito, além de santo, não existe essa questão. E nasce, o fato é que por obra e graça, favor não merecido que Maria e a humanidade não merecem, Jesus é dado. Então Jesus vem e prega que morreria. Aliás, quando ele ainda era bebê, lá no templo, o profeta Simeão, não confundir com Simão, o
profetizou: uma espada transpassará o seu coração, falando da morte de Jesus. A profecia sempre foi essa. Então Jesus cresce, tem discípulos, dos discípulos escolhe 12 apóstolos e fica a vida inteira dizendo para os apóstolos: eu vou morrer, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Teve um, que era o profeta que encerra a dispensação da lei, que é João. Jesus disse que a lei e os profetas duraram até João. João Batista. E João Batista teve uma visão de Deus autenticamente, de que o Espírito Santo desceria sobre aquele que é o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Até então João conhecia Jesus, era seu primo por parte de Maria, mas não sabia então. O fato é que você e eu sabemos que desceu. O Espírito Santo não é pomba, ele desceu em forma corpórea de pomba, bem diferente, né? E ali ainda ele ouviu a voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem minha alma se alegra, nele me compraz. A ele escutai, né? Outra vez o Senhor disse. Mesmo assim, lá na frente, João, depois de ter gritado: eis o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, mesmo assim, lá na frente, está João duvidando também se Jesus é o Cristo. És tu mesmo ele, ou aquele de quem as Escrituras falou, ou ainda tenho que esperar outro ainda? Com isso, João quer saber também, evidentemente, está incluso aí, se o ministério dele estaria terminado ou não, já que a chamada de João Batista era preparar o caminho para o Salvador. Se é ele, acabou meu ministério. Se não é, então ainda vou ser solto daqui, pois João estava preso naquele momento em que enviou mensageiros a perguntar a Jesus. Houve dúvida então no grande profeta João Batista. O próprio Jesus disse que João Batista era um homem diferente dos nascidos de mulher. Nenhum profeta tinha sido como João, até porque teve o privilégio de preparar o caminho para o Salvador. Agora, os apóstolos nunca entenderam que Jesus morreria e ressuscitaria. Tem gente que prega que Satanás ficou feliz com a morte de Jesus na cruz. E Satanás festejou lá no inferno a morte de Jesus. Isto não é verdade, isto não é bíblico, não existe isso na Bíblia. Satanás não ficou feliz coisa nenhuma com a morte de Jesus. O que aprendemos na Bíblia é muito pelo contrário. O inimigo fez de tudo para Jesus não morrer na cruz. Inclusive, tentou Jesus e também usou os seus pares, os seus apóstolos. Um dos mais chegados, você sabe, Pedro, foi usado pelo maligno para tentar convencer a Jesus a não morrer por nós. Não faça isso contigo mesmo, é o que ele dizia. Ali aprendemos uma lição, que nem sempre se sabe quando Satanás está usando a nossa boca. Mas ele está, muitas vezes ele está. Por isso o apóstolo Paulo diz: não deis lugar ao diabo. Por isso a Bíblia nos orienta a ter cuidado, vigiar, cautelai-vos. O diabo anda, disse Pedro, ao vosso derredor, rugindo, obrigado, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Valeu, produção. Beijo, produção. Pode dar beijo para a produção? Quem já viu? Aí, então você perceba que é necessário entender isto. Às vezes o inimigo usa a nossa boca e a gente não vigia, a gente nem percebe que ele está usando, né? A demora é só ficar na carne. Aí Pedro também não cria. Então o inimigo muitas vezes tentou convencê-lo a desistir. Que Satanás sempre soube quem é Jesus e que ele é mais do que vencedor. A morte jamais eliminaria Jesus. Ele teve que nascer para poder morrer e a morte jamais eliminaria Jesus. Jesus, então, cumpre aquilo que ele vinha dizendo há tempo: vou morrer, ao terceiro dia vou ressuscitar. Um dia os fariseus pediram um sinal. Se és tu mesmo, mostra um sinal. Jesus disse: o sinal que eu vou dar não é outro além do profeta Jonas. Destrua esse templo e em 3 dias eu o reedificarei. Os homens, achando que Jesus falava do templo de Salomão, ali reconstruído agora por Herodes, 43 anos para reconstruir, disseram: este templo foi reconstruído em décadas, e você diz que em 3 dias você reconstrói se derrubarem? Mas Jesus falava de si mesmo, diz a Bíblia. Jesus morreu, ressuscita ao terceiro dia. Quando Jesus está na morte, na cruz,
perderam o crédito em Jesus. É isso mesmo, não acreditaram mais em Jesus. Outros ficaram angustiados e decepcionados. Os 2 discípulos no caminho de Emaús é um dos decepcionados. Pátio Senhor Clemson Campos. Os 2 discípulos no caminho de Emaús são 2 dos decepcionados. Ninguém acreditava que Jesus realmente ia ressuscitar. Por mais que tivessem ouvido dele, que ele ressuscitaria. Por mais que tivesse visto Jesus operar sinais. Uma coisa que sempre deixou Jesus com o seu espírito angustiado, humanamente, sempre foi, e mesmo divinamente, Deus também sente tristeza. Por isso a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. Não a tristeza humana, nem a ira humana, mas Deus também tem sentimentos. Não vou entrar no termo teológico que explica isso. Mas Jesus, ele está na cruz e ele sempre sofreu com a incredulidade antes mesmo da cruz, né? Quando Jesus chorou no caso lá da ressurreição de Lázaro, Jesus não chorou por causa de Lázaro. Ah, Lázaro morreu, Jesus está chorando. Os fariseus disseram, olha como ele amava Lázaro. Não podia esse que abre os olhos ao cego também ter impedido que Lázaro morresse? Só que Jesus não está chorando por causa da morte de Lázaro, mas sim pela incredulidade deles. Porque Jesus já tinha orado ao Pai, já tinha vindo já pronto para ressuscitar Lázaro. Ele já tinha vindo com tudo planejado. A morte de Lázaro também tinha sido planejada por Jesus. Ou seja, já tinha planejado não chegar a tempo de curar. O próprio Jesus disse isso quando disse, folgo por amor de vós que lá eu não estivesse, né? Esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Uma versão de tradução mais aceita, mais assertiva, vai dizer, esta doença não é para a glória da morte. Outra vai dizer, não é permanente, essa doença não é para a morte permanente. Porque Jesus chegou lá para ressuscitá-lo. E quando Jesus chegou, o plano já estava feito por Jesus, porque você não vê Jesus orar ao Pai, Pai, ressuscita meu amigo Lázaro. Não. Você vê Jesus dizer, Pai, obrigado, porque o Senhor sempre me ouve. Quer dizer, foi um pedido. Não foi nenhuma ordenança do Pai, foi um pedido de Jesus para que ressuscitasse Lázaro, para que se cumprisse estas coisas que Jesus tinha desejo de fazer para glorificar o nome do Pai. E fez. Graças te dou. E mandou Lázaro sair. Mesmo diante de ter testemunhado tantos milagres, não creram em tudo o que Jesus dizia. E muitas vezes Jesus dizia assim, ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo que as Escrituras dizem. Até hoje, nós crentes somos assim. É para a igreja. A carta que diz, não é para ímpio, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Nós temos dificuldade hoje de crer até em milagres. Eu digo até porque isso é pequeno para um Deus que salva o homem. Ora, mas o mesmo Deus que pode salvar também não pode curar. Nós não conseguimos mais crer nos dons espirituais. Existe os cessacionistas que não crê nos dons, existe os continuistas que têm os dons e operam nos dons, e existe os continuistas teóricos. O que é isso? Ele fala que crê nos dons, mas ele não busca pelos dons. A igreja dele não busca os dons, não se vê mais milagres. O ministério dele não tem operação dos dons espirituais. Por quê? Porque não é para mim. Não, é para a igreja inteira. Os dons espirituais são a ferramenta para a confirmação da pregação do evangelho. E a Bíblia que diz, procurai com zelo os dons espirituais, os melhores dons. Agora, nós temos incredulidade até nisso. Quando nós vemos um paralítico andar, para nós é uma coisa assim, meu Deus, um paralítico andou. Lógico, é uma coisa extraordinária, não estou minimizando o poder de Deus. O que eu estou querendo dizer é, na igreja primitiva, isto era uma coisa... Jesus ficava perplexo com a incredulidade dos homens quando ele queria ressuscitar Lázaro. Vai ressuscitar? Não vai, na ressurreição do último... Não, vai ressuscitar. Jesus está dizendo hoje. Mas eles estão teimando. Não é hoje, é no futuro.
Nós temos a sensação de que estamos esperando um futuro glorioso para a igreja antes do arrebatamento, em que nós veremos sinais e prodígios e maravilhas. Eu creio que algo pode acontecer assim. No entanto, a era do Espírito não passou. Nós é que passamos pelo Espírito e o deixamos atrás. Mas nós vivemos na melhor era para servir a Deus. O melhor tempo é hoje. Nós vivemos no ano aceitável. Nós vivemos no tempo da graça. Nós vivemos no momento certo para a glória do nome de Deus se revelar através da igreja. Querido membro Denis Xavier, membro do nosso canal, Pai do Senhor, um abraço para ti também. Valdones Vieira Pereira, Pai do Senhor. A igreja em Mateus 24. A gente vê isso depois? Creio que não, né? O texto de Mateus 24 se refere muito a Israel, né? Aos acontecimentos com Israel. Olha, então observe. Então quando Jesus então estava na cruz, nenhum dos discípulos queriam nele. Você percebeu que toda vez que Jesus fez milagres, eles chamavam Jesus de grande profeta? Ele citou o filho da viúva de Naim, um grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou seu povo. Quando ele parou a tempestade, lá quando ele ia no lago de Genezaré para a libertação dos gadarenos, o que aconteceu, meus irmãos? E para saber se é o gadareno ou dos gadarenos, eu tenho um vídeo explicando aqui no canal. O que acontece é que no caminho, quando Jesus acalma a tempestade, eles perguntam: que homem é este? Que homem é este? Não fazemos a mesma coisa? Nós cremos em Jesus hoje, muitas das vezes, limitadamente. Por que não tem sinais de prodígio? Porque não é o tempo. Não, porque nós não temos fé. Vamos ser sinceros. Por que não temos visto o paralítico andar em nossas igrejas? Porque não é a época, não é o tempo. Não, porque não temos fé. Porque também, o segundo grande motivo, falando isso baseado no que pesquiso nas Escrituras e nos livros sobre as Escrituras, o segundo grande motivo é porque na época dos apóstolos, milagres eram tão comuns, porque a igreja também tinha por costume comum sair pregar. O ministério apostólico é um ministério missionário. E nós saímos tão pouco que vemos milagre menos ainda. Nós oramos tão pouco. E você percebe que nós estamos cada vez mais egocêntricos. Né? Tudo é o homem, todos somos nós. Eu quero, me dá, eu quero, me dá, eu quero. Quando não é eu, é você. Você pode, você tem, você é, você pode, você tem, você é. Nossas músicas é sempre assim. Ou exalta o homem, você será exaltado, Deus vai te exaltar, Parece que o interesse de Deus é só de exaltar pessoas, né? Deus vai te exaltar, Parece que Deus só serve para isso. Deus vai te exaltar. Nós não estamos igual aqueles apóstolos que queriam sentar um à direita, outro à esquerda. Ou seja, o Senhor está prometendo para eles uma vida de glória no Espírito, mas eles estão querendo posição entre os homens para ser o maior. Qual de nós é o maior, Jesus? E é assim. Quando os discípulos viram Jesus na cruz, eles perderam a esperança. Nesse momento, uma venda veio aos olhos. A incredulidade é uma venda nos olhos do homem. Por isso a Bíblia diz: Satanás cegou a mente dos incrédulos. E o que é incrédulo? O que não crê. Não é só o ímpio. Também tem incrédulo na igreja. A gente às vezes fala do incrédulo ímpio. Também, mas às vezes tem incrédulo na igreja. Eu vou dizer uma coisa. Como quem prega o evangelho para quem não é crente. Eu sou mais voltado a pregar para quem não é crente do que para crente. E eu percebo que muitas das vezes tem crentes mais incrédulos do que ímpios. Quantas vezes eu encontro ímpios fervorosos na fé? Ou seja, eles não conhecem bem o evangelho, ainda não entregaram a vida para Jesus, mas eles creem, a ponto de quando colocamos as mãos sobre eles, eles são curados. E muitos crentes não conseguem crer. Muitos crentes não conseguem crer, não conseguem alcançar o sobrenatural de Deus, porque simplesmente não conseguem crer. Não conseguem crer.
porque falta algo mais, né? Meu Deus, como anda a nossa vida espiritual? Como anda a nossa fé? Vamos refletir. Então, o versículo 16 diz que eles estavam indo no caminho de Emaús, Jesus se aproximou deles e o versículo 16 me chama a atenção porque diz: os olhos deles, porém, estavam como que fechados e eles não podiam reconhecer Jesus. Jesus apareceu para os dois discípulos no caminho de Emaús. Isso é uma coisa interessante. Eu quero fazer aqui até um resumão aqui. Eu tenho a Bíblia de Estudo Anotada Expandida e Charles Riley fez um trabalho nela que eu achei muito incrível sobre as aparições de Jesus depois da ressurreição. A gente não vê muito falar isto não, né? É a anotada e expandida. Linda a Bíblia, né? Coisa linda. Amo essa Bíblia, é uma das melhores que tem. O nível de referências cruzadas, que vocês sabem que eu amo muito, referências cruzadas e temáticas como o da Thompson, as referências cruzadas são magníficas. Daqui uns dias eu vou apresentar aqui no canal a Bíblia aqui que existe no Brasil, que é uma versão muito antiga, e a que mais tem referências cruzadas das Bíblias aqui no Brasil. Eu vou mostrar depois aqui para vocês, tá? Ela tá para chegar e eu vou apresentar aqui numa live. A aparição de Jesus depois da ressurreição, Jesus apareceu 11 vezes depois da ressurreição. E detalhe, depois de ressuscitado, Jesus só apareceu para seus crentes ou para seus discípulos. Jesus, depois que ressuscitou, Jesus não apareceu para um ímpio. Para um ímpio, Jesus não apareceu, excetuando lá na frente, mas aí ele já tinha ascendido ao céu, ele apareceu numa visão para o apóstolo Paulo, mas fisicamente aqui na terra, ou ressuscitado, Jesus apareceu ressurreto apenas para os seus servos. Para quem ele apareceu? Primeiro ele apareceu para Maria Madalena, em Jerusalém, num dia de domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo. Você podia perguntar, por que ele não ressuscitou no sábado, se o sábado era tão importante para os judeus? Pois é, não é? Bom, no domingo, o dia do Senhor. Domingo é um termo que foi colocado depois no dia. Até aquele momento, o calendário não tinha esse nome, né? Domingo. Pelo menos que até onde encontrei. Em Mateus 16, 9 e João 20, versículo 11, diz que ele aparece primeiro para Maria Madalena, aquela de quem o Senhor expulsara 7 demônios. E é incrível isso, como que a endemoniada, a ex-endemoniada, é a primeira, e mulher, testemunho de mulher, não tinha força na cultura judaica, e ela é a primeira a presenciar Jesus ressurrecto, a primeira a testemunhar, portanto, a primeira a pregar o Evangelho, porque o Evangelho nada mais é do que uma boa notícia. Jesus está vivo e ele salva. Ela foi a primeira a pregar que Jesus estava vivo. Primeiro ele aparece então para Maria Madalena em Jerusalém, no primeiro dia da semana. No mesmo domingo ele apareceu para algumas mulheres, também em Jerusalém. Mateus capítulo 28, versículo 9, olha, quando ele sai dali de Maria Madalena, ele aparece para algumas mulheres no mesmo dia. Abre aí, Mateus 28. Pega o celular aí ou abre sua Bíblia aí. Eu coloquei uma enquete aí no canal. Você lê a Bíblia todos os dias? A maioria sempre responde que não, toda vez que eu pergunto, infelizmente. 28, versículo 9, diz assim o santo texto: e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve. E elas aproximando-se, eu estou lendo na Almeida Revista Atualizada, e aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus disse, não tem mais, ide avisar meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Veja, a segunda aparição dele foi para mulheres, no plural, não só Maria Madalena. Essas mulheres também tinham acompanhado ela, né, até lá. Ela entrou no sepulcro, viu Jesus primeiro, as mulheres viram depois. Foram lá para ungir Jesus. Na cultura judaica era assim, quando falecia, você ia lá no terceiro dia fazer a última visitação ao corpo e a unção ao corpo. A unção ao corpo. Jesus não precisou desta unção do terceiro dia,
E Jesus revelou isso no dia que aquela mulher ungiu Jesus. Ele disse, ela fez isso para o dia da minha morte ou sepultamento. Era parte do costume judaico, tá bom? No terceiro dia ir lá perfumar o corpo. Olha que coisa tremenda, que entendimento Deus deu para aquela mulher e os outros não entenderam. Então ele aparece para as mulheres. A terceira aparição de Jesus depois de ressurrecto foi em Jerusalém também no domingo. Ele apareceu para o apóstolo Pedro, 1 Coríntios 15, versículo 5. Ele apareceu para o apóstolo Pedro. Paulo nos revela isso. A gente nunca fala destas coisas, né? 1 Coríntios 15, vamos lá. Aleluia. Vamos lá, peraí. 15, versículo... Deixa eu ver o versículo 5. E apareceu, olha aí, ó. Versículo 3 diz assim. 1 Coríntios 15 é o capítulo da ressurreição, né? É o capítulo da Bíblia mais detalhado sobre a ressurreição de Cristo e dos santos em Cristo. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. A Cefas, Pedro, primeiro antes de aparecer aos 12, ele apareceu primeiro a Pedro. Em Lucas 24, 34, aqui onde estamos, Lucas 24, 34, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Olha aí, ó. Eram os apóstolos antes dele aparecer para todos, né? Observe, então ele aparece primeiro para Maria Madalena, depois para algumas mulheres, depois para Pedro, depois para os 2 discípulos no caminho de Emaús, que é onde nós estávamos lendo. Eles estavam andando para Emaús. De Jerusalém para Emaús, a Bíblia diz que a distância era de, deixa eu ver quantos estádios. Não é estádio de futebol, tá, gente? Ainda não existia, é o estádio olímpico. Era distante de Jerusalém 60 estádios, o equivalente a 11 quilômetros aproximadamente. Eles iam lá a pé, andando, tristes, porque Jesus tinha morrido, e eles disseram, pensávamos que era ele, mas já é esse o terceiro dia que Jesus foi morto, né? Que ele morreu. Alguns falam que ele ressuscitou, mas nós não sabemos de nada. Ele estavam com a visão obscurecida. Eu já vou ver comentários aí dos irmãos, ok? Vamos lá. Mais uma coisa. A quinta aparição de Jesus foi para 10 discípulos em Jerusalém, também no mesmo dia, em Jerusalém. Para Maria Madalena, para algumas mulheres, para Pedro, para os discípulos no caminho de Emaús e para esses 10 discípulos, foi tudo no mesmo dia, no domingo, no dia da ressurreição. Em Marcos 16, 14, nós temos uma referência a isso, que ele apareceu para 10 discípulos. Não confunda discípulos com apóstolos. Os apóstolos também eram discípulos, mas também eram apóstolos. Apóstolo é o ofício, discípulo é o que todos nós somos. O que você é na obra de Deus? Pastor, mas é discípulo, né? Também. Marcos 16, 14. Não é vergonha ser só discípulo. Para Deus, pastor, presbítero, enfim, os dons ministeriais não são posição, são vocação. É uma pena que mudaram muita coisa, os homens têm mudado. Marcos 16, 14 diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Aqui fala aos 11. O texto de... Ainda existe o texto de Marcos, de Lucas 24, 33 e de João 20. Por que foi aos 11? Porque Tomé não estava, né? Segundo Lucas e João, Tomé não estava. Portanto, a outra vez foi aos 11. Jesus já fica irado com eles, que antes de aparecer para os 11, Jesus primeiro mandou emissários, mandou mensageiros.
Maria Madalena, as mulheres, os discípulos no caminho de Emaús, né? Também Pedro, que viu, e veio e disse que viu, mas eles não acreditaram. Dos 12, dos 11, Jesus aparece primeiro para Pedro. Vamos lá. Uma semana depois, ele aparece para os 11 discípulos, agora os 11 reunidos, né? Tomé não está, que é João capítulo 20, versículo 26. Ele aparece finalmente para os 11, 1 Coríntios 15, 5, também que lemos, fala isto, uma semana depois, isto é, no outro domingo, já 8 dias após a ressurreição. Depois ele aparece para 7 discípulos na Galileia, também, não se sabe em que dia, mas ele apareceu para esses 7 discípulos. João 21, veja, ele não aparece para ninguém que não o conheça. 21, versículo 1 a 25, porque os mistérios da salvação é só revelado primeiro aos crentes. 21, 25, a ideia era, eu não vou aparecer para os ímpios, vocês é que vão pregar e testemunhar o que viram. Olha que coisa interessante. Talvez Jesus nem aparecesse para a igreja primitiva, para os 12, para os 11, se eles não fossem tão incrédulos. Mas teve que aparecer para crerem. 21, 25. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar. Deixa eu ver se eu estou lendo certo. E das ondas. Cadê? É João 21. Eu estou lendo Lucas. João 21, 1 a 25. Eu não vou ler inteiro, né? Que é muito grande. João 21. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, que quer dizer irmão gêmeo e não duvidoso, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro. Muito bem, aí está fazendo a contagem, né? É isso aí. 7 discípulos, que já tinham visto ele antes. Lá em 1 Coríntios 15, versículo 6, o apóstolo Paulo disse que Jesus também apareceu para 510 na despedida dele. 510 crentes. Na época de Paulo, um estava vivo, outros já tinham morrido. Paulo, portanto, viu muitas testemunhas contarem como Jesus era pessoalmente. 1 Coríntios 15, versículo de número 6, diz assim: depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Algumas versões colocam 510. De uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem, viu? Depois ele apareceu para Tiago, o mesmo capítulo, o 1 Coríntios 15, 7 vai dizer isto, o versículo seguinte. Depois aparece para 11 discípulos também na Galileia, e finalmente para os 11 discípulos de novo, 40 dias depois da sua ressurreição. Aí foi a despedida, porque é a mesma que ele apareceu para as 500 pessoas. Estas 500 pessoas reunidas no mesmo lugar no dia da sua partida. Note que quando os discípulos recebem a descida da virtude do Espírito Santo, eles já tinham o Espírito, faltava a manifestação do Espírito, serem cheios. E quando isso acontece, os discípulos estão reunidos em Jerusalém, quase, chega nem ser o número fechado, quase 120. Os outros devem ter desanimado, parece, ou não puderam estar presentes, né? Então, veja que coisa interessante. Também não somos assim? Não costumamos ser duvidosos com relação a Jesus Cristo? Parece que há uma venda nos nossos olhos que nos impede de ver o Senhor Jesus como Ele é. Não é verdade? Há uma venda nos nossos olhos. Versículo 16 então diz assim: os olhos deles, os discípulos no caminho de Emaús, olha a conversa deles, né? Eles iam falando entre si de tudo o que havia acontecido, eles iam lamentando, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro. O próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos deles
porém estavam como que fechados e eles não o reconheceram. Uma coisa interessante para mim falar é por que que Jesus fez questão de aparecer para esses dois. Eles não eram os únicos que estavam duvidando da ressurreição, não é verdade? Mas por quê? Eu vou tentar te mostrar aqui por quê. Cadê o texto? Eu vou ler aí os comentários dos irmãos no instante. Meu Deus, como tá difícil. Era para mim ter anotado aqui, hein? Deixa eu ver. Primeiro é João 19:25. Deixa eu ver. João 19:25. Por que Jesus foi aparecer justamente para esses dois? O que eles tinham de especial? 19:25. Vamos lá. Junto à cruz de Jesus estava a sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Maria, mãe de Cleopas, e Maria Madalena. Observe uma coisa interessante. No versículo 25, algumas versões põem Clopas, outras Cleopas, né? Note o nome do discípulo, esposo de uma das mulheres que estava aos pés de Jesus na crucificação. Era uma das que ajudava Jesus também com seus bens. Ela era seguidora de Jesus. A Igreja Católica até deu até um nome para ela, Santa Maria de Cleófas. Deu nome para ela, né? Claro que a Igreja Católica está inventando uma besteira. Mas aqui está. Por que Jesus aparece lá? Olha como Jesus é grato. A mulher de Cleófas estava aos pés da cruz quando Jesus morreu, como diz o evangelista João. O evangelista João no capítulo 19, versículo 25 do Evangelho de João. Por 11 quilômetros, eles caminhando, Jesus se apresentou a eles. Jesus é grato a eles. Jesus reconhece, eles são pessoas muito chegadas a Jesus. Por isso Jesus foi até eles, porque eram muito próximos de Jesus. Então eles iam falando entre si tudo o que havia acontecido. Indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados e eles não reconheceram. Agora, uma coisa interessante que eu encontrei, eu fui olhar nas referências cruzadas, eu uso muito referências cruzadas na pesquisa, as NVI, como a Bíblia Thomas Nelson, por exemplo, é rica nisso, né? E eu fui pesquisar e encontrei o seguinte: os olhos como que fechados. Eu fui olhar nos originais, usando dicionários bíblicos, léxicos, inclusive também a Bíblia de Estudo Palavra-Chave, que é espetacular para esse tipo de trabalho exegético, né? Embora não seja tão completa, mas é espetacular. Ela me mostrou o seguinte: quando fala, os olhos deles estavam como que fechados. A outra versão diz, os olhos deles estavam como que vendados. Quando eu fui olhar nos originais, a palavra que aparece ali é a palavra gal. A palavra gal no grego significa um véu que esconde uma intimidade. Olha que coisa interessante. É o mesmo termo usado no hebraico, né? Porém no hebraico, para Salmos 119. Salmo 119. Você que tem materiais aí para pesquisar, pesquisa. Salmo 119. O versículo, eu até marquei aqui. O versículo de número 18. Desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. O salmista com humildade dizendo: desvenda, Senhor, os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Desvendar é a mesma palavra que aparece gaal, é a mesma palavra que aparece gal no grego para tirar a roupa ou véu. Aquela pessoa que está... O que você faz com a nudez? Você cobre a nudez. O sentido então da frase é: eles não conseguiam ver a intimidade de Jesus.
quem ele realmente era. O texto de Salmos, a conotação é esta: desvenda, Senhor, os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Ou seja, o salmista desejando que a venda dos olhos dele fosse tirada e ele pudesse ver a intimidade das Escrituras como a nudez que se descobre, a intimidade que se descobre diante de seus olhos. Traduzindo em miúdos, meus irmãos, olha o desejo do salmista por ver mais das coisas de Deus. Quando nós estamos duvidosos, deixamos a tristeza tomar conta da nossa alma, a tristeza serve como uma venda para os nossos olhos. Você que está desanimado, está triste, angustiado, depois de tanto tempo de crente, você está aflito, você está passando por sérias angústias, você não é mais o crente de antigamente. Meu irmão, volte a buscar ao Senhor e você vai ver que há uma venda nos teus olhos que estão te impedindo de perceber que Deus é o mesmo e que nada mudou. Você pode voltar a ser como antes e pode ser até melhor do que já foi na presença de Deus, a sua comunhão com Deus. Que essas vendas saiam dos teus olhos. Uma oração que eu tenho feito ao Senhor: Pai, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Eu tenho aqui um dicionário de teologia, Dicionário Internacional de Teologia. Deixa eu colocar isso aqui. O Dicionário Internacional de Teologia, no Salmo, quando eu fui olhar no Salmo, esse aqui, ó, esse gigante, quando eu fui olhar no Salmo 119, esse daqui ainda existe, tá? A venda dele, só que ele tá sendo vendido pequenininho agora, mas ainda tem aí. Olha o tamanho desse tijolo, minha gente. Olha aqui. Esse dicionário, quando eu fui ver Gal, do Salmo 119, acho que eu não vou encontrar agora porque eu não marquei, não é fácil de encontrar, viu, nele. Aqui é o trabalho do hebraico que eu tenho do Antigo e Novo Testamento. Eles são para mim uma bênção na minha vida, porque ele me ajuda muito com esse tipo de pesquisa. Então, quando eu fui pesquisar nele estas coisas, eu encontrei a mesma coisa que eu disse aqui a vocês. Ou seja, é como alguém que tira o véu de uma noiva, ou que tira aquilo que esconde a intimidade, sabe? É isso. O véu da carne nos impede de conhecer a Bíblia melhor, nos impede de ter amor pela Bíblia. Quantas vezes você vai ler a Bíblia e você chega junto a ela, abre as Escrituras e você não consegue meditar na palavra, não consegue ter prazer nas Escrituras, não consegue se dedicar à palavra de Deus? Tem um véu da carne na sua frente, tem um véu da carne que te atrapalha, e você tem que fazer como o salmista: desvenda, Senhor, os meus olhos. Desvenda, Senhor, os meus olhos, para que eu veja as maravilhas de tua lei. Aleluia. Lucas pergunta se teologia esfria o crente. Bom, eu acho que eu não pareço frio não, né? Olha, eu acho que depende da teologia, né? Às vezes os caras escolhem errado. Tem escolas e escolas, tem teologias e teologias. Se você faz teologia pentecostal, o nome já diz, você se tornará mais pentecostal ainda. Porque não ensina você a ser frio, pelo contrário, te ensina a entender os dons, a buscar mais das coisas de Deus, né? Jesus era professor. Os profetas tinham por obrigação ensinar a lei. Escola de profeta estudava o quê? Era a teologia da época. E por aí vai, sinagogas e tal. Enfim, Deus é contra não estudar. Ele nos daria um livro sagrado para não estudarmos? Eu não consigo entender como alguém pensa assim, né? Mas veja bem, então há um véu que nos separa. Há um véu que nos distancia. Há um véu que nos distancia cada vez mais de Deus. O véu da nossa carne. Por que você pega a Bíblia e você não tem prazer com a Bíblia? Você não consegue ter prazer na leitura bíblica, na leitura sagrada? Por causa deste véu. Você fica com os olhos fechados. O que o Senhor teve que fazer com ele? O Senhor teve que lhe abrir os olhos. Como é que se abre os olhos espirituais? Primeiro, através das Escrituras.
Jesus perguntou: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleófas, lembra? Cleófas, a mulher dele, perguntou-lhe: és tu o único, é um dos discípulos do caminho de Emaús, és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? Perguntou ele: quais? Jesus está ali, se manteve na dele. Responderam eles: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta poderoso em obras. Profeta, olha o que ele fala de Jesus. Claro, Jesus também era profeta, mas só profeta. Foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel, mas agora, além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Eu estou lendo Lucas 24, versículo 23 agora. 22 agora. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam, foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos que dizem estar ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus lhe disse: ó tolos e tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Para derrubar a incredulidade, o Senhor Jesus usou as Escrituras. Que coisa maravilhosa! E começando por Moisés e por todos os profetas, então explicou-lhes. Agora veja o irmão falando aí se teologia esfria crente. Como é que você vai conhecer essas coisas sem teologia? Me diga aí. A teologia nada mais é do que pessoas que sabem mais do que nós nos transmitindo conhecimento. É só isso, minha gente. É só isso. Ou seja, os livros de teologia não são inspirados por Deus, mas eles nos orientam. Quer dizer, você sabe tudo? Não. Eu sei tudo? Não, não sei. Claro que não sei, eu não sei nada. Então, como eu sei nada, só o suficiente para crer, o que eu vou fazer? Eu não tenho um doutor aqui na minha frente para estar fazendo pergunta, tirando dúvidas com ele. Ah, tem o Espírito Santo. Sim, tem o Espírito Santo. Ele traz iluminação. Você deve pesquisar e ler. Jesus mandou examinar as Escrituras. Então, o que a gente faz? A gente vai ler o que outros homens mais sábios escreveram, e com isso a gente vai aprendendo com eles. Homens de Deus também, diga-se de passagem. Quando se aproximaram da aldeia, versículo 28, para onde iam, fez ele como quem ia para mais longe. Vocês conhecem os textos. Eles, porém, insistiram, dizendo: fica conosco, pois é tarde, o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe deu. Os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu de diante deles. Observe o contraste entre versículo 16, os olhos dele, porém, estavam como que fechados e eles não o reconheceram. Para o versículo 31, os olhos dele se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu diante deles. Aí eles levantaram e disseram um para o outro: não ardia em nós, ou glória, aleluia, o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Na mesma hora, já se faz tarde, não tinha luz para o caminho, não tinha lanterna, bateria. Na mesma hora, e era perigoso esses caminhos, levantando-se, voltaram. Lembra da parábola do bom samaritano? Eram caminhos perigosos. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, 11 quilômetros de Emaús a Jerusalém. E encontraram reunidos os 11, os que estavam com eles, os quais diziam, olha, os 11 e os que estavam com eles, portanto, mais do que os apóstolos, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Jesus já tinha aparecido já a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Hábito de Jesus. Partiu o pão e dar graças não era muito o que os fariseus faziam, né?
Jesus aparece, repreende eles porque eles creem em fantasma, estão achando que é um fantasma, pensa, um fantasma. Comeu diante deles. O versículo 45 vai falar de novo dos olhos do entendimento. Diz assim: então lhes abriu um entendimento para compreender as escrituras. Mesma palavra vai aparecer aqui no original para tirou a venda ou véu dos olhos. Olha que coisa interessante. Então você tem aqui, ó, Salmo 119, versículo 18: desvenda, Senhor, os meus olhos, para que eu entenda as maravilhas da tua lei, como tem maravilhas na lei. O versículo 16, sobre o discípulo do caminho de Emaús, diz: os olhos deles, porém, estavam como que fechados, e eles não reconheceram Jesus. O versículo 31, Jesus abre os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu de diante deles. No versículo de número 45, quando Jesus aparece para os 11, mais outras pessoas que estavam lá, e os 2 do caminho de Emaús, que chegaram felizes para dizerem que Jesus ressuscitou, e ouviu que Simão já tinha visto ele, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Olhe como é que o Senhor faz para que aprendamos. Ele abre o entendimento para entender as Escrituras. Quanto mais comunhão com o Espírito você tiver, o autor das Escrituras, mais e mais você vai poder entender a Bíblia. Então, o que faz você não entender muito a Bíblia é o nível da tua vida espiritual. Como é que você está espiritualmente? Também a prática da leitura. Claro, que você também, que você está lendo assim. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Quando você chega no final do versículo, nem lembra mais do que está falando. É falta de prática, né, irmão? Segundo pesquisas, o brasileiro é considerado o país principal, é o segundo país de menor número de leitores no mundo. Os brasileiros não gostam de ler. Eles são preguiçosos, são desobedientes para com Deus, que não leem a sua Bíblia. É desobediência não ler a Bíblia. Os apóstolos liam a Bíblia, o próprio Jesus lia a Bíblia. Os profetas se dedicaram às Escrituras. Desde que foi dadas as Escrituras ao primeiro homem bíblico, que foi Moisés, as Escrituras sempre esteve sendo lida. Deus sempre ensinou qual é o segredo da vitória para Josué: não aparta-te do livro desta lei. Deus sempre ensinou a Israel o que fazer para não pecar. Por isso o salmista diz no Salmo 119 também: lâmpada para os... escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada, o que ilumina meu caminho à noite nas trevas. Lâmpada para os meus pés, ou seja, me impede de tropeçar, porque eu estou vendo. É a palavra que é a lanterna, a lâmpada, que a tocha que me ilumina de noite. Então, por que tanta queda espiritual? Por que essa fraqueza espiritual? Por que não consegue ter fidelidade espiritual? Por quê? Porque você não se dedica à palavra. A oração também é necessária, o jejum é necessário, e são cumprimentos da palavra. Quem tem apego à palavra e quer mais do que o intelectual sobre a palavra, mais do que o entendimento meramente intelectual da palavra, vai buscar uma vida de oração e jejum para vencer a carne, para vencer tudo. Por que você... Ai, meu Deus, todo ano eu faço promessa de melhorar com Deus e não consigo melhorar. É lógico, o que você está fazendo para melhorar? Nada. Você não está fazendo nada. Você não está orando, você não está jejuando, você não está lendo a Bíblia, você não está fazendo a obra. Muitas das vezes é um desigrejado, descongregado, descumprindo mandamentos, como Hebreus 10, 25, que manda estar no ajuntamento de pessoas cultuando a Deus. Falo isso independentemente de denominacionalismo, mas estar cultuando é necessário. Se é denominação que temos apenas, vamos lá, por que não? Qual é o problema? O problema é A, B, C que fez isso. Ora, para de olhar para os outros. Salvação individual. Naquele dia ninguém poderá dizer: eu deixei de congregar por causa do escândalo de pastor fulano. Você deixou de congregar porque você morreu espiritualmente. Você deixou a congregação, como era costume de alguns
que não tinha temor a Deus. Volta para a Bíblia. Volta para a Bíblia, mas não conhecimento intelectual apenas. Tem gente aprendendo Bíblia para debater. Tem gente aprendendo Bíblia para discutir. Tem gente aprendendo Bíblia para mostrar palavras maravilhosas, inteligíveis no altar, no púlpito da sua igreja. Tem gente aprendendo Bíblia para contestar seu pastor, seu dirigente. Tem gente aprendendo Bíblia por ego, por arrogância. Isto não faz sentido, isso te amaldiçoa, isso te destrói. Tem gente comprando livros e mais livros, Bíblias e mais Bíblias, para armazenar como mero colecionador, que não aprende nada com elas. Isso só te amaldiçoa. Naquele dia o peso vai ser grande contra você, porque você teve acesso às Escrituras e não desfrutou delas. Seja sincero, quem lê a Bíblia todos os dias e medita, como diz Salmo capítulo 1, medita na sua lei de dia e de noite. Então nós precisamos acordar. Precisamos acordar. Eu não acredito que você que não tem comunhão com essa Bíblia, você ainda quer passar profecia na igreja. Você ainda quer pregar ou discutir falha alheia. Eu não acredito que você que não tem comunhão com a Bíblia ainda quer apontar erros na igreja, quer apontar erros do pastor. Ora, e o teu? Tu nem olha para a Bíblia. Eu vi uma vez uma frase numa postagem: diga-me, qual é a sensação de levar debaixo do braço para a igreja todos os dias uma Bíblia que você mesmo não lê? É complicado, é hipocrisia. Ter a Bíblia e não ler a Bíblia é hipocrisia, é coisa de fariseu frequentar todos os cultos e não ter comunhão com a palavra de Deus. É coisa de fariseu se denominar evangélico e falar de Jesus para as pessoas sobre um evangelho que você não está disposto a ler, a aprender, a desfrutar, a meditar. Eu duvido que quem não ler a Bíblia seja praticante dela. Como pode praticar aquilo que você não ama? Não existe isso de você dizer eu amo ao Senhor e não ler a sua palavra todo dia, não medita na sua palavra todo dia. Por quê? O próprio Jesus diz: quem me ama obedece meus mandamentos. Que mandamentos, se você não procura conhecer os mandamentos, que é a Bíblia Sagrada? Como é que fica esta situação? Bem-aventurados são os que leem e os que ouvem. Então, se você nem lê nem ouve, você não é bem-aventurado. E os que ouvem, que fique bem claro, que são aqueles que são alcançados pelo Evangelho ou que não possa ler. O que acontece com o povo de hoje? Nós vamos para a igreja e ficamos contentes com o que sentimos. Arrepia a pele, sapateia na igreja, pula no manto, como diz o outro. Mas esta geração não tem comunhão com a Bíblia. Eles não querem Bíblia, eles querem cargo, eles querem posição. Eles têm crente, né? Hoje não tem mais CD, mas na época do CD, os crentes iam para a igreja só com CD na mão para cantar na igreja, o playback pronto. Ai do pastor que não desce, tem oportunidade. Tem crente com Bíblia 0 quilômetro, nova, durante décadas, a Bíblia novinha, ele nunca pega em casa, ele só pega na igreja. Isso quem leva para a igreja. Porque há aqueles que nem levam mais. Ele lê no celular e só na igreja. Não tenho nada contra ler a Bíblia no celular. Eu também leio, mas só na igreja. É um negócio terrível. Você ainda espera subir no arrebatamento? Eu te digo, você não irá no arrebatamento assim. Fique imaginando que alguém que deteste o que eu digo, como pode me amar? Alguém que detesta a Bíblia, como pode subir no arrebatamento dizendo que ama ao Senhor? É tempo de despertarmos do sono. É uma frase que você deve ter ouvido 1000 vezes. Falo àqueles que estão relaxados com a Bíblia. Se você lesse mais a Bíblia, você se atrapalharia menos. Desde a vida financeira, a vida emocional e espiritual e pessoal. Sim, porque até mesmo na vida financeira nós temos instruções da Bíblia. Por que você não tem prazer de orar? Orar pelo quê? Por que te falta palavras para orar? Como você vai orar? Você não tem conteúdo? A boca fala do que o coração está cheio. Teu coração está vazio? Como que você vai ter palavras para orar?
Quando dá 10 minutos, você pensa que já passou 1 hora. Para você é um castigo. Tem aqueles que só chegam na igreja depois que a oração termina, já para pular a oração. Eles não admitem nem para eles mesmos, mas na verdade eles detestam a oração. Aqueles que for ler uma Bíblia para lá e para cá e não sente vontade de ler, nem tem paciência com ela, tem mais alegria com as redes sociais do que com a Bíblia, eles não admitem, mas eles estão desviados da Bíblia. Ora, se é desviado da Bíblia, como pensa que não desviou de Deus? Volte para Jesus hoje. Para de ser religioso. Deus não te chamou para ser religioso. Deus não te chamou para viver uma vida de aparência, um farisaísmo não declarado com lábios, mas sim com atitudes. Como diz a Bíblia lá no Antigo Testamento para Israel rebelde: este povo me honra com os lábios, todavia o coração está distante de mim. Sem a palavra, Josué não teria vitória. Sem a palavra, Israel só viveria em pecado. E toda vez que Israel abandonou o livro santo, caiu no pecado da idolatria, é um deles. Foi o principal que Israel caiu. A Bíblia conta, por exemplo, a história do livro que estava perdido na casa do Senhor. Note, o livro de Deus se perdeu na casa do Senhor. E quando o livro foi achado, foi uma revolução do Espírito Santo. Você espera um avivamento? Por que você não foi batizado ainda com o Espírito Santo? Depois de tantos anos que você pediu, depois desistiu, você não foi batizado com o Espírito Santo? Você não tem busca ao Senhor. Cadê sua atividade espiritual? O que você está fazendo? E para que você quer o batismo com o Espírito Santo? Porque todos são e você acha que também, por causa disso, também tem que ter? Mas o que você vai fazer com isto? Você pede dons espirituais, o que você vai fazer com os dons? Se você não quer pregar o Evangelho, você não tem disposição para pregar, os dons são capacitações para uma única coisa na igreja: pregar o Evangelho aos perdidos. Tem gente pedindo dom de profecia, dons espirituais, para pregar no meio dos crentes, se destacar entre os crentes. Eu nunca vi tanta ansiedade para se destacar na igreja. Na igreja primitiva, o desejo era de se destacar diante do mundo como pregadores do Evangelho, que prega com autoridade. O avivamento virá na sua vida e na minha, porque é pessoal. Quando nós pregarmos mais o Evangelho aos perdidos. Você acha que Deus está interessado com pregadores de púlpito apenas para crente? Mais interesse tem o Senhor nos pregadores que pregam para o ímpio. Fazemos festas para crentes sem ímpios. Quando o ímpio vai, alguém convidou, um ou outro convidou, mas a igreja mesmo não se organiza para convidar os ímpios. Fazemos o apelo e temos que brigar com o não crente, insistir. Em alguns lugares até os pregadores pegam essa pessoa pelo braço, traz aqui à frente. Outros pregadores enrolam, enganam, trapaceiam o ímpio e diz: vem aqui para me orar por você. A pessoa vai. Depois que está lá, ele diz: você vai ser crente. Insiste até a pessoa se constranger e ser crente. Você sabe por que isso acontece? Só estão se convertendo na pressão. Quando a Bíblia diz que não é nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Pois é, a pressão é justamente porque está vazio, sem poder do Espírito. Vê se na igreja primitiva tinha apelo desse tipo. Eu sou contra fazer apelo assim, arrastar pelo braço. Aê, meu amigo, você que está do lado da pessoa que não é crente, traga ele aqui à frente para aceitar Jesus. Isso não é bíblico, isso é costume de tradição humana. Faz-se isso porque não há autoridade no Espírito para libertar estas almas. Culto de libertação. Entra endemoniado e sai endemoniado. Dentro da própria igreja, pessoas endemoniadas, sem libertação, os próprios crentes. Os próprios. Eu falo isso porque, em minha experiência na obra de Deus, como pregador do Evangelho, eu tenho presenciado isto. Minha paixão é pregar aos perdidos, não aos crentes. Raramente prego a crente. Prego sempre para os perdidos, para os que não são crentes. A minha paixão é essa. Deus me levantou para isso, para pregar para os não crentes, não para os crentes. Você raramente vê pregações minhas aqui no YouTube, que raramente eu prego entre os crentes, porque o meu desejo é pregar para os não crentes, ganhar almas já, agora, em nome de Jesus. Você quer ser consagrado a obreiro, se você quer ser consagrado a presbítero, mas não ensina a palavra,
para a igreja, não discipula ninguém, não ora por enfermos, como manda a Bíblia aos presbíteros, para que você quer ser presbítero? Isto é vaidade. Você que quer ser evangelista ou é evangelista, mas não evangeliza ninguém, é da sua casa para o trabalho e para a igreja, não faz nada pela evangelização aos perdidos. Para que você quer ser evangelista? Isto é vaidade, isto vai te condenar, a tua alma vai te levar para o inferno. Não queira isto. Não aceite ser consagrado só para ter uma credencial, porque é uma escadinha para chegar a pastor. Se você tem vocação, ok, graças a Deus, vai lá, o reconhecimento da igreja é necessário, ser consagrado por outros é necessário, é importante, mas se você não tem vocação, o que você quer em cima deste altar? Figurante? Você quer ser figurante? Não seja, em nome de Jesus, cheio do Espírito Santo, seja protagonista, derruba essa venda dos teus olhos, da tua carne, e coloca os óculos da visão do Espírito. Começa a viver no Espírito, saia da carne, abandone a vaidade, entregue essa credencial, você que é consagrado evangelista, mas não tem coragem de convidar ninguém para a igreja, não evangeliza ninguém, não tem amor por alma nenhuma, entregue essa credencial, porque ela não tem valor nenhum para Jesus e não terá para você na eternidade, eu te garanto. Cargo, posição? Não, para Deus tem que ser vocação. E obras, você sabe, as obras não produzem salvação. Jesus nos salvou pela graça, mas as obras produzem recompensa. O céu também terá tristeza, porque a Bíblia ensina que todos haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo, e lá muitos serão repreendidos, salvo como que por um triz, diz a Bíblia, porque as obras serão testadas pelo fogo. E aqueles que forem reprovadas suas obras, ali não é para condenação ou salvação, mas muitos deles, muitos crentes terão a tristeza de serem repreendidos pelo Senhor. Essa é a tristeza que existirá lá. Tem um hino da harpa que diz: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar, quantas almas poderia ao Senhor apresentar. Isto é uma verdade. Posso, tendo as mãos vazias, me apresentar diante do Senhor? Alguém está preocupado com o interesse de Jesus? Porque a gente só está preocupado com uma coisa: minha igreja tem que estar linda, tem que ter coral, tem que ter banda, tem que ter grupo, o congresso tem que estar assim, a cortina da igreja tem que estar assado, a beleza do templo tem que estar assim, oh, meu templo tem não sei quantos membros, eu tenho tal posição na igreja, olha a minha credencial de pastor. Essa é a nossa preocupação, mas está errado, nós estamos completamente errados, nós precisamos nos arrepender desses pecados de idolatria. Eu não estou dizendo que você não possa ter credencial entre os homens. Eu estou falando que, se não é por vocação, é idolatria. Abre mão disto, em nome de Jesus. Vamos recomeçar. Vamos buscar o Senhor em oração, em jejum. Vamos nos apegar à sua palavra. Vamos buscar a sua palavra. Vamos conhecer mais da palavra. Você que não lê a Bíblia todos os dias, não busca a palavra de Deus todos os dias, muda isso, em nome de Jesus. Vendo antes, realmente pregamos mais para crentes do que para ímpios. Verdade. Não nos deixe, presbítero, muitos dias ausente de nós. Vendo antes, eu preciso mesmo voltar a fazer mais lives. Eita, Deus fala. Pai do Senhor, varão apostólico, Lucas Lourenço. A coisa está séria. Mais vale uma Veio do Brasil falando do que do arrebatamento do carnaval do que esses crentes sem temor. É bom, aí já não sei, mas pelo menos alguém está dizendo alguma coisa. Isso aí é porque se nos calarmos as pedras clamam. Cícero Silva, paz do Senhor Jesus. Quanto tempo que eu não assisti uma live sua, Deus continue abençoando. Seja bem-vindo, Cícero. Aleph Campos, se o autor de Gênesis é Moisés,
Então quem escreveu em Gênesis 14:14 se a cidade de Dan só foi nomeada na época dos juízes, Juízes 18:29, pode ser atualizações posteriores, viu, Aleph? É muito comum na Bíblia isso. Não há problema algum com isso, é coisa de tradutor também. Varão apostólico, Deus me ajude a ter amor pelas almas, glória a Deus. Cursos bíblicos, esse meu amigo é muito sabido, meu amigo, quando puder avise aí nosso canal por apenas R$ 4,99 os cursos que temos iniciado. Ah, sim, é nosso companheiro Jean Carlos, né? Muito bem, olha, recomendações dos irmãos aí, podem estudar junto com o nosso querido irmão. Deus te abençoe, meu irmão. Rafael Leles, experiência sobrenatural adquirimos na rua. Isso, Rafael Leles. Gente, você vê pregar o evangelho, você percebe na Bíblia que pregar o evangelho era os ímpios, era aos ímpios. Na igreja você tinha ensino. O que Jesus era? Mestre. Os apóstolos pregavam. Quando falavam vamos pregar o evangelho, eles não estavam se referindo a uma festa gospel. Eles estavam se referindo a falar do amor de Deus para o ímpio, né? Hoje o pregador hoje vira artista, né? Hoje vira artista, os caras ganham uma grana terrível, é estrela. Corra de pregador estrela. Aliás, não só isso. Estão banalizando também os dons espirituais. Estão banalizando os dons espirituais. Eu tenho pouca idade, mas muito tempo já de crente. Dons espirituais é coisa séria. Eu vivo na prática dos dons espirituais, eu te digo, dons espirituais é coisa séria. Não cai nesse negócio do camarada que faz, isso é tudo falso. Camarada, campanha do Pix, Salmo 121. Coloque agora o Pix de R$ 121 para participar do propósito e Deus vai te dar vitória. Isso é mentira, não cai nessa, irmão. Não cai nessa, os caras dão um golpe, isso é um golpe. Meu Deus do céu, como é que alguém cai nessa? Como é que alguém cai nessa? Esses dias fazendo uma brincadeira aqui em casa com um da rádio. Claro que eu duvidava deles. Manda pra mim, eu quero oração, ou algo do tipo, não sei o que. Você vai ver, dizendo pra esposa, você vai ver que logo logo ele tá pedindo Pix. Logo logo ele tava pedindo Pix. Tem que participar com o Pix, tem que mandar o Pix. Porque se não mandar o Pix, aí a vitória não chega. Tem que mandar o Pix, senão a vitória não chega. Ah, se bênção fosse comprada a prestação, eu queria saber em que shopping está vendendo. Eu não precisava fazer isso não, né? Era só ir lá, ó, maravilha, trazia as sacolas. Pelo amor de Deus, não cai nisso. Não caia nisso. E eles aproveitam de depressivos, eles aproveitam de doentes, de enfermos. Qualquer pregação em qualquer igreja cujo destaque é a questão financeira, ok? O propósito, tudo que faz é para ganhar dinheiro, tudo que faz é para ganhar dinheiro, campanha com dinheiro, oração, dinheiro, propósito, dinheiro, vai buscar não sei o que, dinheiro, vai orar por doente, dinheiro. Isto não é igreja, irmão. Cai fora disto, não siga isto, não fica com isto. Vai embora disto, muda de igreja, de denominação, procura uma igreja bíblica, ou seja, que ensina as escrituras, que não tem esse tipo de coisa. Dízimo é uma questão de fé. Se você crê, amém. Dízimo é uma questão de fé. Não creia em igreja que prega a obrigatoriedade do dízimo, como que não há salvação ou é mais pecador que os outros porque não dizima. Não é bem assim. Fuja de qualquer denominação ou costume que é desse jeito fraudulento. Aleluia. Amém, Aleph. Pai do Senhor Jesus, Leandro Lopes. Vendo antes. Rafael Leles, experiência sobrenatural adquirimos na rua. As experiências sobrenaturais que eu tenho tido no meu ministério têm sido sempre, quase sempre, com pessoas não crentes. Mas sempre quando há movimentos com não crentes. Toda vez que eu saio a pregar para não crentes, curas, milagres, coisas extraordinárias, sobrenaturais, eu tenho dificuldade de falar que não há, vocês não vê muito eu falar,
porque eu não quero que pareça um engrandecimento da minha parte. A coisa mais rara do mundo eu falar aqui. Ok? Porque não importa quem é. O importante é que é Jesus que faça. Não é quem ora, não é quem ministra que é importante. Tá? Aliás, tem também esse negócio. Muitas vezes o pregador... Ah, onde foi que Jesus te curou? Igreja fulano de tal. Meu Deus, não importa o nome da igreja, não importa o nome do pregador. É Jesus, a Cristo toda a honra e glória. Qual vale mais a pena, com R$ 60 por mês, curso médio de teologia à distância, ou com esse dinheiro comprar livros? Se você puder fazer o curso de teologia, é bom, vai te ajudar eclesiasticamente, principalmente. Curso bíblico, professor Jean Carlos, professor de grego e latim, olha aí, curso bíblico com Jean Carlos. Varão apostólico, meu nome está sendo cogitado para ser preletor de culto jovem, ore por mim, é pesado para mim. Vai lá, varão, prega a palavra, hein? Palavra, Bíblia. Pregar é falar da Bíblia, só, sem se preocupar com movimentos emocionais. Leandro Lopes, já leu as cartas perdidas dos 12 profetas de John Goldingay, traduzido por Daniel? Daniel alguma coisa aí, não deu pra ver ali. Não li. Aleph, atualmente Satanás está preso ou solto? Olha, se ele tivesse preso eu acharia bom, né? Agora só que aí nós já temos que investigar para descobrir quem é que está fazendo o papel dele, né? Quando tenta alguém, a Bíblia diz que é Satanás. Satanás não é um nome, tá, gente? É um título. Qualquer demônio é Satanás, né? Mas enfim, se o Lúcifer lá se Satanás está preso, Lúcifer também é dado o nome pela tradição cristã. Se Satanás está preso, quem é que foi tentar Jó, meu Pai do céu? E onde está escrito que Satanás está preso também, né? Mas certamente há demônios também que estão presos também, eles são muitos, né? A teologia sistemática de Schaeffer tem, eu acho que é a teologia sistemática que melhor explica sobre demonologia. É a mais completa que eu conheço. Leandro Lopes, já li os comentários, não essa carta. Varão apostólico, sim senhor, pastor, vou seguir seu conselho, amém, varão apostólico. Teologia de tudo um pouco, ore e jejum, viu, varão apostólico? Graça e paz, deixando o like. E outra, vai pregar? Ô Josuca, obrigado pelo like. Se inscreve aí no maravilhoso canal de Josuca, ele faz um ótimo trabalho também. Olha, Josuca, Jean Carlos fazem ótimo trabalho. Veja, uma coisa que eu vou dizer aos irmãos. Esse negócio de você só buscar a Bíblia porque vai pregar também é um problema, tá? Tem gente que tem até chamada, a evocação tem, mas é relaxado, né? Ah, vou pregar, busco a Bíblia, vou orar. Não, não é assim. O pregador autêntico tem essa prática a vida inteira. Não é porque vai estar escalado para pregar, não. Leandro Lopes da Thomas Nelson. Não conheço, Leandro Lopes, este livro. Conheço o autor, mas este livro não. A Thomas Nelson está lançando materiais cada vez melhores, né? E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até aquele grande dia. Tá, mas não é todos, né? Por exemplo, quando ele manifestou no Gadareno, disse, peço não nos mande para o abismo. Outra tradução põe, peço que não me atormente antes do tempo. Então não é todos, porque se Satanás, os demônios, todos estão presos, então Jesus expulsou o que dos caras endemoniados? Quando ele disse, saia, deixa eu entrar nos porcos. Ué, mas não está preso lá? Como é que ele aparece ali? Então, entenda que não é uma totalidade. Vendo antes, Bíblia de Estudo NAA, por 270 ainda. Vale a pena? Vale a pena. Meu amigo, tá caro mesmo. Quem mandou vocês votarem no Lula? Agora aguenta, né? Tá subindo o preço de tudo. Eu estou aqui no canal há tempo, desde o governo
do governo Dilma, que eu tô no YouTube. Pesquisa, não, desde o governo Temer. Governo Dilma e Temer. Final do governo Dilma e governo Temer. Pesquisa pra você ver. Se uma Bíblia dessa valia 130, agora vale mais de 200. Pesquisa pra você ver. Pois é, subiu. Agora pesquisa de quando para quando subiu. Tá aumentando. Papel tá ficando mais caro. O couro de bolsa e sapato, que é esse mesmo aqui, PU, tá ficando caríssimo, né? Entre outras coisas, né? Para entrar aqui no Brasil, fabricada fora, ó. Essa aqui mesmo é fabricada fora, né? A Thompson. Tá cada vez mais caro. Como é que é? Já tô terminando. Pessoal, já tô terminando a live, tá? Tô no final da live, tá bom? E para cumprir o que eu preguei também, né? Hoje ainda vou meditar nas escrituras, tá certo? Aí a câmera, senhor. Não bate na câmera, senhor. Um enxu. Tô na roça, tá, gente? Maravilha. Ela veio matar aqui um enxu. Então vale a pena, tá? 270. Paz do Senhor, meu amado. Acabei de adquirir o comentário bíblico histórico cultural do autor Craig Kinner. É espetacular, se possível fazer um review. Eu tenho review, Família Ferreira. Ô, pessoa dessa família também? Eu tenho um review, só que da versão pela editora Atos, né? Que era o mesmo, tá? Só que é uma edição mais antiga. O meu não tá essa edição mais nova, mas o conteúdo é o mesmo. Realmente é espetacular, é muito bom. Falta mais material assim no Brasil, né? Mais comentários assim. Aquele comentário Bica da Central Gospel, que é o completo, o da CPAD falta muita coisa, mas o da Central Gospel, que é o completo, segue também esta linha, tem tudo, tá? Além de outros recursos, também tem esta linha, ok? Da questão cultural. Eu acho que no Brasil é o comentário bíblico mais forte na questão cultural, desses grandão completão, é aquele da Central Gospel Bica, pessoal. O novo comentário bíblico da CPAD ou da Central Gospel vale muito a pena. O da CPAD é o mesmo comentário, só que é reduzido, né? Porque o comentário no original é lá para uns 40 a 56 livros, volumes. Na Amazon custa 191 NAA. Pesquisa direitinho, mas é caro mesmo. Fernando Ferreira, o comentário bíblico de Matthew Henry vai parar de publicar? Não sei. Mas a gente sabe que esses materiais gigantes assim costumam sumir. William Lima, sou pecador, mas estou assistindo. William Lima. Amém, William? Também somos, William, pecador. Vendo antes sobre notas de rodapé NA ou BKJ Roma. NA. Em relação a notas de rodapé, a NA tem muito mais. Inclusive que essa pegada cultural aí. A Roma, doutrinariamente, a Roma a gente gosta mais que ela é arminiana e tudo mais. Olha, o que acontece, William? Se você quer dizer que é porque ainda não é um evangélico, é só se tornar, meu filho. O tempo é hoje, tá? Eu tenho que mudar primeiro para depois me converter. Não existe isso não, viu, meu santo? A ideia é justamente que você venha e Jesus te liberte, tá bom? Entrega a sua vida para Jesus aí. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia em Cristo, Ele vai fazer tudo. Não perde tempo não, aproveita agora, entrega a sua vida para Jesus agora. Se você quiser aceitar Jesus como Salvador, diga eu aceito. E eu vou orar por você aqui. Ok? Quem sabe não é por acaso que você está me ouvindo. Vendo antes, estava vendo os comentários da editora Vida, Romanos, Atos e etc. Deve ser ótimos. É os exegéticos esses, não é que você está falando? É ótimo para quem não está no início dos estudos, tá? Já aceitei Jesus, mas eu luto com os desejos homossexuais. Mas eu não quero ceder às tentações e pecar. William, continue lutando. William,
Conheça mais a palavra, pesquise na Bíblia sobre o assunto, leia livros cristãos sobre o assunto, ore, jejue. Se você tem alguém espiritual próximo de você, ou seja, uma pessoa crente, nascido de novo, que não tem o mesmo sofrimento que você, mas que é liberto ou nunca teve isso, enfim, se junta a esta pessoa, procura esta pessoa, diga: me ajude, e busque ao Senhor junto com esta pessoa. Saiba que você vai ser sempre tentado naquilo que foi sua fraqueza, tá? E é sua fraqueza, sempre vai ser. Mas se você pesquisar sobre o assunto, se você aprender, você vai entender na Bíblia, você vai ficar maravilhado quando você aprender na Bíblia que a vontade é no corpo, mas não no espírito, e que o Senhor te dará forças em teu espírito para dominar o teu corpo. Olha que coisa tremenda, mas isso é a verdade, tá? Então cada um tem as suas fraquezas, cada um tem as suas dificuldades. Alguns vão lutar com determinadas dificuldades a vida inteira, mas, no entanto, vai vencer. O apóstolo Paulo diz: todo dia esmurro o meu corpo. Ou seja, era como se desse murro em si mesmo. Não literalmente, claro, mas ele está falando da luta espiritual. Jesus foi quem disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se você buscar compreensão melhor sobre o assunto, você logo vai aprender, vai descobrir que você tem força do Espírito Santo em você. E se caso você não tem recebido esta força por algum motivo, você vai aprender o que fazer em relação a buscar a Deus, para você ter autoridade e domínio próprio sobre o teu corpo, tá? Domínio próprio é uma das virtudes do fruto do Espírito Santo. Então, veja o que eu estou dizendo: é possível ficar livre dessas tentações e não se sentir culpado, tá ok? Como parece que você se sente: já aceitei a Jesus, mas você não vai se sentir culpado. E aí a Bíblia vai te ensinar o que é a briga, onde é que estão esses desejos, como Deus vê isto em relação a você. Ele vê só como um pecado e tal. Não, como é que ele trabalha com isto? Se você aprender certo, você vai aprender. Gente, como falta discipulado em igreja, né? É importante, tá? Às vezes as pessoas acham que ganha a pessoa para Jesus e deixa aí, vamos só orar e tudo mais. Não, tem um acompanhamento todo importante para isso. E sim, Jesus ele já te deu poder para isso, ele te dá autoridade para isso, tá? E você vai descobrir que no reino de Deus, nem sempre é sentir, acima de tudo é ser. E aí você estuda, procura esses assuntos, compra livros sobre esses assuntos. Deus vai te dar forças para resistir, para fugir de todo tipo de, não só você, mas pessoas que estão aqui com dificuldades, com pornografia e tantas coisas ruins. Deus vai te ensinar como nele você pode ter autoridade sobre a tua carne e autodomínio, e você vai perceber que você só cede a determinadas coisas se você quiser mesmo. Não se sentirá pressionado como se uma força maior te subjugasse a praticar o que desagrada a Deus. Lembre do que eu estou te dizendo. Graça e paz do Senhor. Márcio Mais. Vendo antes, sim. Família Ferreira, qual comentário adquirir primeiro, Matthew Henry ou Moody? Ah, meu filho, se você pode Matthew Henry, por que você vai querer Moody? Meu filho, Matthew Henry, primeiro, é para quem tem fome de aprender. Matthew Henry é o comentário, eu estou encerrando a live. Deixa eu ver se eu consigo mostrar um pouquinho dele. Matthew Henry é um comentário para quem não tem preguiça de ler. Se você não tem preguiça de ler e você quer aprender, este é o comentário que vai ajudar você. Este é o comentário, aqui é um dos volumes. Este aqui é o Isaías a Malaquias. Eu tenho o review dele aqui no canal. Meu irmão, olha, vai com gosto. Meu, ainda tem cheirinho de novo, porque eu preservo muito, tá? Minha estante aqui é forrada de plástico, toda guardadinha. Preservo com muito carinho.
O comentário de Matthew Henry é coisa de Deus, é coisa assim extraordinária mesmo. Não tem, é um dos melhores, tá? Completíssimo, completíssimo, comentário assim que bota você pra frente. Isaías a Malaquias, esse aqui eu acho que é o mais volumoso, é o mais volumoso deles, é esse aqui. As letras são minúsculas, né? Mas dá pra ler tranquilo. As letras internas são como a da quarta capa, ou contracapa, né? Como a gente chama sempre. Pronto, amados. Deus abençoe vocês. Nós vamos orar. Eu quero orar por sua vida também, pedindo a bênção de Deus. Outro bom também, família Ferreira, é o de Wisby, o de Hernando Dias Lopes, são comentários muito bons também, tá? Vamos orar, eu quero orar por sua vida, Deus te abençoe. Quero dizer a vocês que nós vamos fazer mais lives, eu quero fazer lives também durante o dia. Eu quero estar aqui mais vezes fazendo lives, tá bom? Senhor amado, nós te adoramos pela oportunidade de estar aqui, por ter falado da tua palavra, por termos meditado nas tuas santas letras. Senhor, tira a venda dos nossos olhos, para que possamos ver as maravilhas da tua lei. Senhor Deus, trazendo, Senhor, libertação sobre a vida daqueles que estão escravos, cativos e oprimidos. Também cura para o corpo dos que estão enfermos. O mesmo Deus que cura a alma, por que não poderia curar o corpo? Muitas das vezes a causa das doenças do corpo são de origens também espirituais, como daquela mulher encurvada que o Senhor libertou de Satanás. Senhor Deus, eu te peço a libertação, a cura, eu te peço a orientação, porque boa parte, muito mais do que 50%, 70% de uma libertação de alguém de seus pecados, trata-se de conhecimento da tua palavra. Aprender de ti, aprender a andar no Espírito, viver no Espírito, comungar com o Espírito Santo, saber a diferença entre a voz do inimigo, a voz da carne e a voz de si mesmo e a voz do Espírito Santo. Andar no Espírito é tudo, Senhor. Eu te peço, continua conosco, nos ajude a buscar a tua presença todo dia, a amar a tua palavra, nos dedicar à tua santa palavra, em nome de Jesus, para a glória do teu santo nome. Eu te peço a bênção do Senhor sobre a vida de todos aqueles que nos assistem de qualquer lugar, aqueles que estão nos assistindo e desejarem entregar a sua vida para Jesus. O momento é agora, aceita Cristo como Salvador. Você que está desviado, está assistindo aqui esta live ao vivo ou depois gravada, venha para Jesus. Ainda há tempo para você vir para os braços do Senhor Jesus. Há tempo para você entregar sua vida a Jesus. Renda-se a Cristo hoje. Venha para Jesus agora. Ele quer te transformar. Ele quer mudar sua vida. Ele quer te tornar uma nova criatura nele. Ele quer mudar a sua vida radicalmente, como ele fez ao transformar a água em vinho em Caná da Galileia no início de seu ministério. Aquilo representa a mudança de Deus na minha e na sua vida. Meu querido, minha querida irmã, em nome de Jesus, você pode sim ser liberta agora. Você pode sim ficar livre agora. Você que está vivendo num casamento abusivo, acredite, Jesus vai tirar você desta situação. Mantenha a sua calma. Não se entregue à tua depressão. Tenha calma. Segure a tua ansiedade. Porque o Senhor vai te dar vitória sim. Creia nele. Busque ao Senhor. Busque também ajuda humana. Se você está sendo agredida nesse relacionamento, busque ajuda agora. Busque, denuncie. Não fique presa a nenhum tipo de julgo. Procure quem possa te ajudar, por exemplo, a liderança da igreja, para te conduzir. Ele deve te conduzir, ou ela, a uma direção para te socorrer. Deus sabe por que falo isso, por inspiração do Espírito Santo. Em nome de Jesus, que o Senhor Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Que os teus filhos sejam a alegria dos teus olhos ao servirem ao Senhor também. Que as bênçãos do Senhor repousem sobre a tua vida. Meu irmão que está enfrentando um problema de câncer, de tratamento médico por hemodiálise, em nome de Jesus, seja curado. Eu tenho presenciado curas em meu ministério e eu oro por você. Seja curado em nome de Jesus.
seja liberto, liberta desta enfermidade em nome de Jesus. Você que está nessa cadeira de rodas, levante e ande em nome de Jesus. Se creres, tudo é possível ao que crê. Eu creio, por isso eu estou dizendo isto. Você que está sofrendo com este derrame, com esta paralisia ou com essa sequela de acidente, não importa a causa, levante e ande em nome de Jesus. Ouvidos surdos, abram-se em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, tenha a sua visão restaurada, a sua audição restaurada. Viva para Deus, vá em paz, não peques mais, viva uma vida que agrade ao Senhor. Você que deseja ser pregador do Evangelho, pregue o Evangelho. Não espere o microfone da igreja. Comece a pregar o Evangelho, a buscar a pregar o Evangelho. Se prepare para o ministério, orando, aprendendo, jejuando, se consagrando, para que quando Deus te levantar para coisas maiores, você esteja pronto, pois Deus não levantará ninguém que não esteja pronto. Deus não usa quem tem preguiça de buscar a presença dEle e não tem prazer em ter comunhão com Ele. Então busque a presença do Senhor. Deus não usa preguiçosos espirituais. Deus te abençoe, que a mão de Deus continue te abençoando e te guardando, em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês, amém? Até a próxima live ou vídeo. Assista aí os nossos vídeos e lives, tem muitos ainda aí que eu postei aí para você assistir. Veja nossos reviews, nossas dicas, nossos estudos bíblicos. Seja membro do nosso canal para estudar a Bíblia conosco. Deus abençoe vocês.